Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Vou esperar o Instagram entregar. Oi, Vivi. Tudo bem? Oi, Ana. Tem uma atrasadinha hoje, né, gente? Tudo bem com vocês? Vamos só esperar uns minutinhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me diz aí. Daisy. Me fala se vocês, Ivone, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor, me deixe saber através dos comentários. Cléa, me vendo bem, gente? Amanda, lindeza. Danúbia. Perfeito. Ai, que coisa boa. Bom, então, já vamos iniciar. Amém, amém, amém. Será que fica gravada essa live? Então, quem não conseguiu ver, depois assista. Ela vai ficar salva, né? Tudo vai bem, gente? Sunamitamente bem, louvado seja Deus, tudo em paz. Que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que haja tranquilidade na sua mente, serenidade no seu coração. Tudo vai bem, sunamitamente bem. E vamos continuar aqui falando sobre o que a gente sempre fala, né? Não temos outro assunto aqui nesse perfil, nesse... Amém, Vivi, amém, amém, Pamela. O assunto é a mulher que edifica, a mulher edificadora. E vocês sabem que... Amém, Vivi. Que sejam bem-vindas. Deus abençoe por estarem aqui comigo. Envie essa live para quem você sentir no seu coração. Interage comigo, porque é assim que o Instagram entende que a live tem um bom conteúdo e vai entregando também para outras mulheres. Ai, que coisa boa. Então, quanto mais vocês interagir comigo, quanto mais vocês enviar essa live, mandar coraçãozinho, mandar, né, mais a live, o Instagram entende que ele precisa entregar essa live para outras pessoas, né? E vocês sabem que aqui o que a gente comenta e a gente fala é sobre o papel da mulher, o propósito da mulher, quem é a mulher dentro do seu lar, que na maioria das vezes nós não temos consciência e clareza de quem somos. Até quem está comigo há muito tempo, como eu vejo aqui, né, vários de vocês que estão aqui toda a live que eu faço, já me seguem há muito, muito tempo. Desde que eu comecei a fazer live lá em 2020, acho. Nem me lembro direito, 20 ou 21. Que me seguiu nos 21 dias que eu fiz todos os dias uma live num propósito que a gente fez. Sabe que o que a gente faz aqui é buscar a santidade e a edificação. E mesmo para aquelas que estão comigo há muito tempo, às vezes ainda a gente encontra barreiras, dificuldades. E a gente, diariamente, nós estamos nos convertendo, entendendo e compreendendo aquilo que edifica a nossa vida, o nosso lar, e nos leva à santificação para um dia entrarmos no reino da glória de Deus, que é para lá que a gente vai. Então eu quero hoje começar aqui chamando a atenção de vocês. Amém, Josi. Amém. Sejam bem-vindas, meus amores. Envie a live, interage comigo, por favor. É o que eu peço. E depois que essa live ficar salva, vai lá, faça seu comentário, curte, que isso também é bom para a minha página, tá bom? Então eu quero começar hoje chamando a atenção para algo muito sério. A palavra que sai da nossa boca tem peso eterno. E às vezes a gente pensa, não é só uma questão do que a gente fala, do que nós falamos de boa educação, ou essa pessoa não se comporta dessa forma porque ela tem um temperamento forte. Olha só. Não é só uma questão de boa educação ou temperamento. Como eu sempre falo para vocês, nosso temperamento ou nosso caráter não define a nossa vida.
não define as nossas atitudes. O que define quem somos, como somos e o que fazemos são as nossas escolhas. É aquela vontade elevada que eu sempre falo com vocês. Então, o que nós falamos pode construir ou pode destruir, pode ser vida ou pode ser morte. Tá? Então, muitas vezes, dentro do nosso lar, naquele calor dos momentos difíceis, de cansaço, de frustração, no dia a dia, nós nos esquecemos de quem somos e do nosso papel. E disso que eu estou trazendo aqui para vocês agora, tá? E o que a gente faz? Nós acabamos falando sem pensar, pela reatividade, pelo impulso, pelo sentimento, pela sensação, pela frustração. O que nós fazemos? Abrimos a nossa boca e proferimos morte dentro do nosso lar. Mas a palavra de Deus é clara. Em Provérbios 18:12 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que isso está dizendo? O que isso quer dizer? Tudo que você fala volta para você. Tudo que você fala volta para você mesma. Tudo que você planta com a boca, um dia você vai colher dentro do seu lar. E o mais interessante que foi exatamente isso que eu estava aqui, fazendo o meu devocional, lendo a palavra. E quando eu li Mateus 5:22, aquilo foi como se fosse um alerta dentro do meu coração. Pulsou dentro de mim. Eu entendi. Meu Deus, isso é muito grave, isso é muito sério. Eu preciso falar sobre isso numa live. Então, quando eu estou lendo lá em Mateus, está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Está escrito. Quando eu li isso, na mesma hora, o Senhor pulsou no meu coração que eu precisava falar isso com vocês. Porque nem sempre nós lemos a palavra. A maioria não lê a palavra. E quando lemos, não entendemos, não prestamos atenção o que realmente essas palavras querem dizer. Porque muitas vezes nós acreditamos que isso que está escrito são coisas de pessoas lá fora. É para o mundo lá fora. Não. Isso acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Para que vocês tenham essa clareza, esse entendimento. Então, antes de começar, eu já trouxe isso para vocês várias vezes, já falei sobre isso com vocês. E de novo hoje, a nossa boca, as nossas palavras têm poder. O que sai da nossa boca tem poder. O que sai da nossa boca não volta vazio. Dentro de casa, no convívio com o marido, com os nossos filhos, a nossa boca pode proferir palavras que é um bálsamo, que é um acolhimento, ou pode ser uma arma que fere profundamente. Então, quando nós lemos Mateus, Jesus ensina que não é só o homicídio físico que pesa diante de Deus. Olha lá. Quem irar-se contra o seu irmão será réu de juízo. Não é só o homicídio físico, mas a ira, o desprezo, o insulto. Porque o que significa raca? Raca era um insulto,
era um desprezo, era um desmerecimento para aquela pessoa. Então ele diz, qualquer um que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. Quem disser louco, será réu do fogo do inferno. Vocês entendem, vocês conseguem entender o peso disso? O que Cristo nos diz é, o que você fala, aquilo que você diz, tem consequência eterna. Quando isso nasce da ira, da revolta, da frustração, da falta de domínio próprio. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabia que existe um homicídio que não tem faca, que não se usa faca, que não corta e sai sangue, que não se usa arma, mas pesa diante de Deus da mesma forma? E é esse o centro do que nós falamos aqui. Porque quando a palavra fala de homicídio, nós logo pensamos em quê? Em tirar a vida do outro, não é isso? Em matar fisicamente, em ferir essa carne. Sim, isso é gravíssimo diante de Deus. Mas Cristo vai muito além. Ele nos mostra que existe um homicídio que acontece com as nossas palavras, com a nossa boca, quando ela destrói a dignidade, a confiança, a esperança, os sonhos daquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa a quem proferimos essas palavras. Esse é o homicídio da língua. Esse é o homicídio da língua. E você sabe o que isso significa? Significa que com a sua boca você pode estar matando o seu casamento, destruindo o seu lar. Sim, você vai matando aos poucos. Porque quando uma mulher insulta, despreza, acusa, desdenha, ela mata o coração do marido. Ela mata o coração daquela pessoa que ela escolheu para ser carne da carne dela. Ela tira dele a vida que não se vê. Olha isso. Porque essa vida, quando tira, morremos, todo mundo viu, morreu. Mas isso que eu estou falando, a confiança, a dignidade, a coragem. Vocês estão entendendo, meus amores, o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Pode até parecer, nossa, mas eu falei sem querer, foi só uma palavra no calor da emoção. Mas para Deus, isso é morte. Porque a palavra, ela pode esmagar a alma muito mais do que um soco, do que um tapa. Então, quando você deixa se dominar pela ira, quando você lança palavras de desprezo, você está matando a dignidade desse homem. Você mata a confiança que ele tinha em si mesmo. Você mata a coragem que ele precisava para conduzir o lar. Então, quando uma mulher ira contra o seu marido sem motivo, quando ela perde o controle e deixa-se dominar pela raiva, a raiva assume, ela perde o domínio próprio, ela já se coloca diante de um tribunal espiritual. É como se estivesse sendo julgada pelas suas próprias palavras. Você tem ideia do que é isso? Que cada palavra dita no impulso, ela não desaparece no ar. Ela sobe diante de Deus como um testemunha contra você. A própria boca que deveria ser instrumento de bênçãos, que deveria abençoar, se torna acusadora.
Ou seja, é como se você assinasse a sua sentença com aquilo que você diz. Um exemplo claro. Sabe quando o seu marido chega cansado? Talvez não faz as coisas do jeito que você queria e você tem aquele controle, quer controlar tudo. As coisas tudo tem que ser da sua forma, do seu jeito. De repente ele teve um dia exaustivo, cansativo. Não sabe o que aconteceu no trabalho, não sabe o que aconteceu com esse homem quando ele está fora de casa. E a primeira reação quando esse marido chega não é de acolhimento, é daquela arrogância, de levantar a voz, aquele falar atravessado, descarregando. É disso que eu estou falando. Isso não fica só entre você e seu marido. Isso tem peso diante de Deus. Essa ira não é só um momento de estresse. É uma semente que vai corroendo a paz da sua casa. E o que eu quero que vocês entendam é, às vezes existe sim motivos para crescer dentro de nós esse impulso de raiva, de ira, de frustração, de decepção, de se armar. Mas não entendam errado, meus amores. Não é porque existe um motivo humano que a ira, que o seu comportamento se torna justo. Você até pode sentir esse impulso, mas não pode se deixar dominar por ele. Porque quando você cede a esse sentimento, a essas sensações, você está alimentando essa vontade baixa, você está alimentando esse desejo, esse impulso da sua carne. E quando você profere essas palavras, não é só o seu marido que ouve e que se entristece, que fica ensimismado, aborrecido, desmotivado, se sentindo inútil, desvalorizado. O céu inteiro está vendo. Cada palavra dita é registrada diante de Deus. E quando você diz, mas eu tenho meus motivos, que você não sabe o que eu passo, você não sabe com quem eu convivo, nesse momento você se engana 2 vezes. Primeiro porque você já está dominada pelas suas razões, pela sua ira, pelos seus sentimentos. Segundo, porque você já se colocou como juíza. Mas você tem que lembrar, juíza você não é. Quem julga é Deus. O papel da mulher é edificar, não é sentenciar. O papel da mulher é edificar, não sentenciar. Então, quando você critica o seu marido, quando você menospreza, quando você repete que ele nunca acerta, ou até mesmo com um tom de fala, com o olhar, com a expressão, porque o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras, você o faz se sentir um inútil. A cada palavra de desprezo, você mina a confiança, a força e o sonho do seu marido. Você tem noção do que realmente você diz ao seu marido quando você o chama de inútil? Quando você o faz sentir como um inútil? Você está dizendo, não espere nada de mim. Não espere nada de Deus em mim. É isso que você está dizendo. Quando você age dessa forma, é como se você dissesse para ele,
não espera nada de Deus em mim, porque eu não sou edificadora. E assim, você mata a esperança, você mata a expectativa de futuro, você sufoca aquilo que Deus colocou dentro dele. E um lar que deveria ser lugar de vida, de edificação, de amor, de acolhimento, se torna lugar de morte. E isso é gravíssimo diante de Deus. Então preste atenção como é que você age, como são suas palavras, suas atitudes, o seu olhar, o tom da sua voz, seu trejeito, todo o seu comportamento. Preste atenção. Veja como é no dia a dia. Quando acontece alguma coisa que você perde a compostura, ou quando você se inflama. Quando o seu marido de repente chegou atrasado para alguma coisa, ou ele esqueceu alguma coisa que você queria, que você pediu que ele fizesse, ele disse que faz. Não, tá tudo ok, farei, mas ele esqueceu. Você despeja toda a sua frustração em cima dele. Quando ele erra, como é que você faz? Você acusa, você grita? Isso vai criando um ambiente pesado, sufocante, onde a paz não consegue habitar. E agora eu te pergunto, como é que você quer que o Espírito Santo de Deus more, faça morada no seu lar? Se a cada vez que algo não sai como você quer, você acende incêndios com a sua língua. Você coloca fogo dentro da sua casa com a sua língua. Por isso, eu quero aqui deixar 3 atitudes práticas para vocês que vai ajudar você a controlar a sua língua cada vez que a ira querer tomar lugar daquilo que tem que ser habitado pela paz, ou seja, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, quando você se sentir assim, porque isso é um padrão que se repete, e você sabe, você reconhece esse padrão. Primeira coisa, você precisa respirar profundamente. Faça a respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Faça isso, faça essa respiração profundamente 3 vezes. Se for necessário, saia do ambiente que você está. Saia de perto. Saia. Se cale por alguns segundos. Respira até você se acalmar. Segundo, pergunta para si mesmo. Pergunta para si mesma. Essa palavra que eu vou dizer vai edificar ou vai ferir? Isso é muito simples de fazer. Basta você se dispor. Terceiro, escolha sempre a edificação. Se a palavra não constrói, fecha sua boca. Silencia. O silêncio é melhor. Certo, meus amores? Então coloque em prática. Coloque em prática tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Tá? Mais uma coisa que você pode fazer. No final do seu dia, faça um exame de consciência. Arruma um caderninho. Quantas vezes já falei isso para vocês? Escreve, anota quantas vezes eu venci esse meu jeito, essas minhas atitudes que não edificam, essa minha ira, essa minha raiva. Nesse dia,
quantas vezes eu consegui fazer isso? Ou quantas vezes eu deixei ela me dominar? Isso não é para te acusar, mas para que você enxergue com clareza e comece a treinar a sua alma para estar de acordo à vontade de Deus. Outra coisa que eu sempre falo com vocês: conversa com o seu marido, com aqueles que estão próximos de você, e fala, e pergunte: o que eu posso fazer para eu ser uma esposa melhor? Qual é o comportamento que eu tenho que Cristo não habita? Que não é um comportamento de uma mulher de Deus. Porque aqueles que estão próximos de você sabem. Mas às vezes nós somos cegas a respeito de nós mesmos. Então preste atenção. Tenha essa atitude de humildade e faça isso. Que você vai, dia após dia, melhorando, porque é assim que nós mudamos um padrão, um comportamento. É agindo de outra forma. Começa a contar uma história bonita sobre a sua vida e o seu casamento. Você só sabe contar uma história ruim? Você dá um tom todo cinza para a sua história? Começa a colorir a sua história. Isso mesmo. Tantas bênçãos, tantas coisas lindas que Deus faz na sua vida, você só sabe contar o ruim? Só o negativo, só o pesado? E para concluir essa live, não esqueça. A ira sempre é destrutiva. A mansidão é sempre fecunda. O lar não é um tribunal. O lar é um altar. E só uma mulher que vigia a sua língua consegue verdadeiramente edificar um altar para Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua família. Porque, como eu sempre digo, é dentro da nossa casa que começa, que inicia o nosso testemunho de quem verdadeiramente somos. Porque é ali que nós não nos preocupamos em vestir uma máscara, não é? Ou em ser alguém para mostrar que somos o que não somos. Dentro do nosso lar, não. É por isso que nós agimos assim, com as pessoas que nós deveríamos tratar melhor, amar mais, abraçar mais, ter palavras de carinho, de amor, de aconchego. São as pessoas que nós mais magoamos e machucamos. Então hoje o Senhor te chama. O Senhor te chama para ser essa mulher. Porque esse é o propósito de toda mulher aqui, nesse plano terreno. Eu quero que você vá lá em Mateus e leia todo aquele capítulo 5 de Mateus. E peça para o Senhor esclarecer a você. E se for necessário, assista essa live de novo. Beijo no seu coração. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Estaremos aqui, se Deus quiser, na nossa próxima sexta. E assim que essa live ficar salva, faça o seu comentário. Curte essa live e envia ela para o máximo de pessoas, de mulheres, que você sentir no seu coração. Beijo